Cavalcante. Então vamos lá. Tô abrindo aqui a tela. Apareceu aí, professora? Apareceu? Tá. Sim, para mim sim. Dá para ver. Então vamos lá, a gente pode começar? Pode começar. Beleza. Primeiramente, boa noite, professora, boa noite a todos os colegas presentes. Eu vou aproveitar hoje o espaço para dar uma breve palavra sobre o que é o CrossFit, a minha modalidade, em relação à parte competitiva também, que eu creio que muita gente ainda desconhece dessa parte competitiva do CrossFit, pelo fato de ter se popularizado muito pela parte do treinamento físico. Então, eu já vi muitas pessoas falando que não sabem como que poderia haver competição dentro da parte do treinamento. Né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou começar falando um pouco sobre o que é o CrossFit, para a gente ter um amplo entendimento aí. O CrossFit, ao contrário do que muita gente pensa, ele não é uma modalidade esportiva, ele é uma marca registrada internacionalmente, fundada por Greg Glassman no ano de 2000, e a CrossFit ele é uma marca que promove uma modalidade, um método, na verdade, de treinamento funcional que envolve diversas práticas, ou seja, é um treinamento funcional que ele engloba. Entre essas diversas práticas, engloba o levantamento de peso olímpico, movimentos ginásticos, tanto em solo quanto em barra, e a parte do atletismo também. É muito fundamentada dentro da metodologia. E essa metodologia ela foi criada há décadas com o intuito de promover realmente a vida saudável, por meio do condicionamento físico geral. Ou seja, ele não trabalha somente a força do atleta, ele não trabalha somente a parte aeróbica do atleta. Ele trabalha em conjunto todas as habilidades físicas. Eu vou já falar mais um pouco sobre isso. Já partindo para explicar o CrossFit como competição, como eu falei, ainda não é tão popularizado assim para pessoas externas, pessoas que não praticantes, como funciona essa parte da competição dentro da modalidade. E a CrossFit, ela organiza desde 2007 o CrossFit Games, onde os atletas classificam por vários que a gente chama de sancionados, que há em cada região, na América Latina, América do Sul, e eles classificam atletas para ir para o CrossFit Games, que é como se fosse o campeonato mundial do CrossFit, que acontece todo ano, lá em Madison, nos Estados Unidos. E é como se fosse a Copa do Mundo, realmente, do CrossFit. Todos os atletas, sejam eles amadores ou profissionais, eles sonham em atingir o maior patamar, que é ir para o CrossFit Games, dentro do esporte, da modalidade, na verdade. Com os melhores de cada região, eles se enfrentam em agosto nos Estados Unidos para determinar o homem, a mulher, a equipe e os atletas mais bem condicionados do mundo. Por que eu coloquei aqui atletas mais bem condicionados do mundo? Porque realmente a pessoa que se consagra campeã do CrossFit Games, em cada modalidade, seja feminina ou masculina, ela ganha o título de homem ou mulher mais bem condicionado do mundo. E equipe também, no caso. E esses atletas é porque também a competição do CrossFit Games, ele além de ter a masculina, a feminina e equipes, ele também possui a categoria de Masters, que é acima de 35 anos, se eu não me engano, acima de 45. E também a categoria Teens, que é abaixo de 18 anos. E aqui no Brasil, a gente pode ter como a mais antiga e conceituada o torneio CrossFit Brasil, que é como se fosse a Copa do Brasil, trazendo assim para um âmbito mais popular, como se fosse a Copa do Brasil de futebol, como se fosse a Copa do Brasil do CrossFit. Acontece todo ano também, geralmente em São Paulo. Foi criado, a primeira edição foi em 2010,
Foi um ano após o primeiro box de CrossFit ser afiliado no Brasil, que foi em 2008, que foi justamente a CrossFit Brasil. E aqui tem umas fotos que eu separei para vocês terem uma ideia, são fotos de competição. Nas 3 primeiras fotos, aparece fotos de atletas no CrossFit Games, que acontece lá em Madison, nos Estados Unidos. E essa última foto é de um atleta, Fábio De Kik, que é atleta nacional. Essa competição é o TCB, tem até ali na camisa do juiz, atrás, do Torneio CrossFit Brasil. E no mais é isso, sobre a competição. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha formação como atleta amador. É bom enfatizar isso, eu não sou profissional, eu não vivo do esporte. Eu estou me formando agora, né? A gente está cursando, eu sou coach auxiliar aqui no CrossFit Ponta Negra. E a minha formação de atleta, ela começou há 4 anos atrás, mais ou menos. Eu migrei da musculação e eu tive essa inspiração pelo CrossFit porque na musculação eu nunca fui muito de esporte, eu nunca fui uma pessoa muito atlética. E eu comecei realmente a minha vida no esporte por meio da musculação, com o intuito de ganhar massa magra, de ganhar peso, enfim. E chegou um momento dessa minha trajetória que eu já estava insatisfeito esteticamente com o meu corpo, porque eu já não conseguia ter tanta definição. Eu meio que percebi que eu estagnei em uma parte estética que eu estava inchando, mas não tinha definição. E eu nunca gostei muito de correr, eu nunca gostei muito de praticar cardio, que é fundamental para isso, né? Aí foi quando, na época, o CrossFit começou em ascensão nas redes sociais, falando, eu comecei a procurar aqui em Manaus se teria. E, coincidentemente, eu achei um box, meu primeiro box foi no... Só para enfatizar, gente, o CrossFit, a gente não chama, o local onde é praticado o CrossFit, a gente não chama de academia, a gente chama de box. É um box afiliado da marca. Mas voltando, aí a partir daí, eu descobri coincidentemente que havia um box no próximo da onde eu morava na época, ficava do outro lado da rua praticamente, e aquilo me inspirou a querer tentar e entrar. E o primeiro flash assim, que eu tive vontade de começar a praticar, de me inserir na modalidade, foi porque ela vinha com uma proposta de que, além da força, eu teria que trabalhar outras 10 capacidades, que geralmente na musculação convencional eu não trabalhava tanto, que é a resistência cardiorrespiratória, a resistência muscular, além da força, a flexibilidade, a potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Tudo isso ela é englobado em treinos distintos, né? Todo dia, para quem não conhece, todo dia a gente treina praticamente uma habilidade diferente. Nenhum treino é igual ao outro. Todo dia a gente treina uma habilidade diferente. Isso também foi outro ponto que me chamou muita atenção nos treinos, né? A gente acaba acostumando em academia aquele treino ABC, e chegou um momento que eu queria alguma coisa nova. Aí, quando eu cheguei no meu box, o meu box na época era um dos 3 únicos afiliados da CrossFit oficialmente em Manaus. E na época o meu box ele era o box, digamos, mais competitivo. Tinha o nosso head coach, que é o coach master, o que faz a programação, a periodização dos treinos do box. Ele tinha acabado de vir há pouco tempo de uma competição nacional no Monstar Games, que era em São Paulo, e ele tinha se consagrado campeão de umas categorias, e nisso transformou um ambiente em que eu vivia, um ambiente bastante competitivo, porque muitos se espelhavam, inclusive eu, nos espelhávamos nele como atleta, a gente queria chegar no patamar dele, a gente queria tentar entrar naquele mundo de competição, e queira ou não queira, o próprio treinamento ali, você treina com seus amigos do lado, você tem já aquele estímulo competitivo durante o WOD normal, que é o workout do dia. Você tem aqueles estímulos competitivos de querer terminar antes do tempo, de querer terminar com um tempo melhor do que a pessoa que está do seu lado. E
falando um pouco sobre o background de outras modalidades. Geralmente, background, gente, para quem não conhece, o background é quando você traz uma carga já de experiência de outras modalidades. Como eu falei, eu nunca fui uma pessoa muito adepta de esportes na minha vida. Eu comecei na musculação, porém eu trouxe esse background de força física, força muscular, na verdade, da musculação. Então eu já tive ali um iniciozinho, eu não cheguei totalmente no zero na modalidade. E isso já me deu uma grande ajuda no início. Outro ponto que me ajudou muito foi a comunidade do CrossFit. Como eu falei, também você treinando com pessoas ali ao seu lado, você tem muito contato, você tem muito esse contato social. E isso ajuda muito porque tem treinos que você faz sozinho, individual. Aí você tenta se superar, além de se superar, você, sei lá, olha para o lado, você vê que outra pessoa do seu lado está mantendo uma performance melhor, você dá aquela impulsão de querer performar melhor do que ela também. De querer, quero terminar primeiro, quero. Então, essa questão da comunidade é muito interessante dentro da prática. E outro ponto interessante também em relação à comunidade são os workouts que são feitos em dupla, ou em trio, ou em quarteto. Isso também me chamou muita atenção. Eu lembro que no início, geralmente os odds de segunda a sexta eram feitos individualmente, e no sábado ele era feito em dupla, trio ou quarteto, justamente para você ter um dia na semana que você consiga interagir melhor com seu parceiro de treino, com outros colegas, com outras pessoas que estão ao seu redor durante o treino. E isso foi muito importante para mim, que foi uma coisa que me prendeu também muito mais no CrossFit e fez eu querer me introduzir também, além dessa questão prática casual, também praticar de uma forma mais competitiva, né? E com 1 ano, 2 anos depois, eu tive a minha primeira competição, foi no CrossFit ali, na Newton News, na época. Foi a minha primeira competição e uma coisa que pesou muito, eu lembro, na época, que queira ou não queira, pesa até hoje, mas eu já consigo controlar melhor a questão emocional. Um ponto interessante, claro que muitos esportes também acaba acontecendo isso, mas uma coisa que me impactou muito emocionalmente nessa pressão durante a competição foi que, geralmente, em campeonatos pequenos, como em boxe, internos, assim, que não tem tanta estrutura, você acaba tendo que competir com a torcida do seu adversário no seu ouvido gritando. E isso no dia me impactou muito, porque ao mesmo tempo que eu estava tentando focar nas minhas repetições, focar na minha performance dentro do workout, na competição, acabava que por detalhes às vezes eu me desconcentrava, porque a torcida ela fica muito próxima de você, ela fica muito ativa e beleza, isso ajuda porque a sua torcida tá ali gritando por você, mas ao lado da sua torcida tá a torcida do cara que tá do seu lado e eles estão gritando sem parar e aquilo te... Enfim, foi uma coisa que me tirou muito do foco a princípio em competição, mas hoje em dia eu já dei uma controlada mais, eu eu meio que me adaptei a desligar durante o workout, não prestar muita atenção nessas questões. Ainda sobre os estágios de treino, né, as capacidades físicas, uma coisa que eu achei muito interessante durante e foi o que realmente aumentou muito a minha performance depois que eu entendi esses princípios, essas regras de desenvolvimento dentro da modalidade, que é uma pirâmide que a gente sempre cita, tanto no curso de level 1, que a gente chama para ser coach de CrossFit, é muito importante isso, que a gente chama de a pirâmide do CrossFit. Começando aqui embaixo, pela base dela, é a nutrição. Ou seja, você precisa ter um bom combustível para ter uma boa performance. Isso é básico. Mas, queira ou não queira, a gente acaba negligenciando isso. Nutrição tem como base aqui da pirâmide. A segunda etapa é você ter um bom condicionamento metabólico, ou seja, também conhecido como cardio. Antes de você querer controlar outras cargas, uma carga extracorporal, você primeiro precisa controlar o seu corpo. E você precisa ter essa base metabólica boa para poder atingir um nível alto de performance.
partindo depois do condicionamento metabólico, depois que você domina o condicionamento metabólico, você vai para o controle corporal, ou seja, movimentos ginásticos a princípio. Você precisa ter um bom fundamento do seu core, você precisa ter, realmente controlar o seu corpo por inteiro, você precisa ter uma boa performance fazendo agachamentos livres, sem peso extracorporal, para poder você ter uma boa performance fazendo agachamentos com muito mais carga. E em penúltimo lugar aqui, você tem o trabalho com carga externa, ou seja, a sobrecarga corporal, movimentos basicamente de LPO, que a gente chama, que é levantamento de peso olímpico. Primeiramente, você precisa trabalhar esses fundamentos primordiais, que é o condicionamento metabólico, o controle corporal, para, como eu falei, atingir o controle total do seu corpo, do seu peso corporal, para você começar a tentar controlar cargas externas, sobrecargas do LPO, de movimentos com barra, com carga, com peso, para a partir daí, a partir de que você domina esses 4 pontos, esses 4 degraus da pirâmide, aí sim você pode atingir um nível de competição satisfatório. E bom, que seria o ideal, que seria um nível que você não tivesse risco de lesionar, não tivesse risco de trazer malefícios à sua saúde, buscando essa performance de competição. E agora passando para o processo de ensino e aprendizagem dentro dessa formação. Alguns pontos, eu separei aqui 5 pontos que eu achei relevantes para destacar, que foi a minha iniciação e o estímulo que eu tive a prática da modalidade com a questão da competitividade. Quando eu André, comecei, como eu falei no início... André, só para te Oi, orientar, nós já temos 15 minutos, mas pode continuar, que isso aí é interessante para os alunos, só para você saber o que, tá? já? Então eu vou fechar aqui rapidinho, tentar resumir aqui. Como eu falei, o primeiro estímulo que eu tive, a minha iniciação dentro da modalidade, já foi no meio competitivo. Existem outros boxes que eles dão outras metodologias, mas o que eu me inseri na época, eles nos estimulavam muito essa questão da competitividade. Isso me ajudou bastante para querer me inserir melhor nessa questão. Outra coisa que eu queria destacar era o estímulo visual, que eu sempre tive muita facilidade de aprender vendo. Eu sou uma pessoa muito que eu gosto de prestar atenção nos detalhes da técnica, mas geralmente eu não me atentava só à parte teórica. Para eu aprender, eu tinha que ir lá, eu tinha que fazer, eu tinha que errar, eu tinha que fazer de novo, eu tinha que errar, para poder aprender. Outro ponto interessante foi a disciplina no ambiente. Eu lembro que no meu box, o primeiro que me introduziu a modalidade, eles tinham bastante regras. Regras sobre convívio social, regras sobre você não usar telefone, que era muito comum durante o workout, porque isso te tirava do foco e poderia até causar lesões, né? Porque a pessoa estava ali focada na técnica, se ela não aprendesse a técnica, estivesse no celular, isso poderia trazer malefício para ela futuramente. E isso foi muito bom. Essa disciplina que o ambiente pregava na época, ela me ajudou muito nessa minha base. Outra coisa também interessante é que eu sempre gostei muito de buscar metodologias de treinamento diversificados, ou seja, eu gostava muito da metodologia que o meu box me passava, sobre a técnica, sobre o treinamento, sobre o estilo de treinamento. Porém, eu sempre gostei muito além de estar no meu box, sei lá, no final de semana eu ia treinar em outro, fazer uma experimental em outro lugar, porque eu queria também absorver um pouco do que cada coach de cada box tinha para me passar, porque no final das contas, cada um tem uma metodologia diferente, cada um tem o jeito de assimilar o movimento diferente, e eu queria absorver um pouco de cada coisa para no final juntar tudo e ver qual a metodologia que se encaixava melhor na minha mecânica de treinamento. E por fim, hoje em dia, já trazendo mais para hoje em dia, eu busquei muito, eu tive grandes coaches que me incentivaram aí no início, até hoje, muitos tenho como base, como amigos meus que me ensinam,
que estão sempre lá me orientando, mas hoje em dia eu tentei procurar a minha própria fundação teórica para aplicar nos meus próprios treinos. Hoje em dia eu faço a minha pesquisa, o que, que eu posso encaixar no meu treino e eu que monto a minha periodização de treino. Em dias, em cima das minhas deficiências específicas, em dias de força, em dias de movimentos ginásticos, em dias de movimentos metabólicos, em treinos metabólicos, e eu vou montando em cima da minha própria performance, né? Das minhas próprias deficiências, para suprir isso. E é isso. E para finalizar, eu queria só deixar essa frase que foi muito bom durante todos esses anos, que me ajudou bastante, que é que o trabalho duro supera o talento, quando o talento se recusa a trabalhar duro. Então é isso, muito obrigado. Show! Espero que tenha agregado aí um pouco. Legal, muito interessante, né? Gente que, pelo menos eu que não sou da área, para mim é legal ouvir isso aí. São muitas informações bem pertinentes. Bem-vindo Eu que a todos. agradeço o espaço, professora. Legal, parabéns. Continue aí com como coach auxiliar e daqui a pouquinho você vai arrasar aí também. Parabéns. Amém. A gente dá sequência, então eu chamo o Adriano Matheus para... Noite, parabéns pela apresentação. Boa noite, turma. Obrigado, Jorge. André, a respeito de patologias para fazer o CrossFit, no caso. Como funciona? Vocês têm treinamento adaptado para cada tipo de patologia? Essa é uma ótima pergunta, Joyce. Assim, o que eu sempre falo, o CrossFit ele é para todos mesmo, sem exceção. É porque eu tenho um problema de coluna, mas eu acho legal o CrossFit, mas eu tenho medo de me lesionar mais, por isso que eu perguntei. Exatamente. Lá no boxe, eu recebo muitos alunos também com vários tipos de patologias, tanto, sei lá, em joelho, ombro, quadril, coluna, vários diversos tipos. E a gente sempre prega isso, que o CrossFit é realmente para todos. Por quê? Porque a gente prega muito que é um treinamento completamente adaptável. Eu posso passar uma técnica de agachamento, claro, vamos supor pela técnica de agachamento. Eu posso passar uma técnica de agachamento mediante as suas inventações. Mas não vai ser a mesma técnica de agachamento que eu possa passar para uma pessoa, sei lá, que tenha 50 anos, 55 anos. Ela não tem a habitualidade de agachar, provavelmente não sabe nem qual foi a última vez que ela agachou na vida, levando pelo fato também de que o próprio sentar numa cadeira já é uma espécie de agachamento, mas a gente trabalha esses princípios de adaptação, a gente trabalha muita adaptação no treino. E, digamos, um treino que tivesse agachamento, o que eu poderia fazer para uma pessoa de 55 anos que não tivesse a consciência corporal de fazer um agachamento? Poderia fazer um movimento de ela sentar no caixote. Ela vai estar trabalhando a mesma musculatura que ela estaria trabalhando no agachamento, e ela pode fazer o workout dela normal, que vai ter no dia, só que de uma forma adaptada para as especialidades dela, para as deficiências dela. Entendeu? Então, Entendi. É completamente adaptável. Beleza, obrigada. Boa noite a todos. Segundamente, parabéns aí para o André, apresentou muito bem. E terceiramente, vamos começar. Eu vim aqui falar um pouco sobre natação, que é o esporte que eu pratico há 12 anos. Eu comecei a fazer natação com 7 anos de idade e foi mais por uma questão de saúde. Eu era muito gordo e eu tinha problemas de rinite, sinusite e outras crises. Não começou como um esporte para mim, era mais uma saída mesmo, porque eu já havia tentado fazer outros esportes, como futsal, mas eu perdi o interesse. Meu pai me colocou na natação e eu tô aí até hoje.
Agora, uma curiosidade aqui é que muita gente acham que natação é só a piscina, mas está parcialmente errado. Natação engloba muitas modalidades também, como nado sincronizado, saltos ornamentais, polo aquático, competição de águas livres ou águas abertas, chamem como quiser. Mas aqui eu pratico desde sempre a natação pura ou natação desportiva, como as pessoas chamam. Bom, eu passei por 2 treinadores só. Com 7 anos eu só fazia escolinha. Aí dos 9 aos 12 eu comecei com o treinador júnior na Água Viva, que foi ele que me apresentou o mundo das competições e tudo mais. E ele que sempre me incentivou, junto com meu pai, minha mãe também. Ele que falava, olha, tu vai sair bem, aprende a competir, treina mais, se esforça mais, e foi que eu comecei a pegar gosto. Eu realmente gostava de treinar de segunda a sábado, de manhã e de tarde, sem ter vida, basicamente. Mas era porque eu sempre gostei disso. Foi um esporte que me proporcionou muitas coisas também. Como eu já disse em uma aula passada, eu tinha muito problema porque eu era tímido. E, querendo ou não, a natação me proporcionou melhorar esse problema aí de ser tímido. Porque eu treinava com, sei lá, 40 pessoas ali, tava todo mundo do lado do outro, então uma hora ou outra eu tinha que acabar conversando com alguém, sendo para perguntar o treino ou qualquer coisa que fosse. Bom, eu me especializei no nado livre, no nado crawl. E isso já foi em 2013 para 2014, com o técnico do Assalhe, o Botinho. Ele chegou comigo e falou, Adriano, a partir de hoje você só nada crawl. E foi aí que eu comecei e... Bom, foi daí que a parte de ensinamento dele é uma parte totalmente sintética. Seria da parte que já pega numa concepção sintética, seria algo que envolve tanto a teoria quanto a prática. Tem adaptação, flutuação, respiração, propulsão, e tudo isso influencia na natação. Quando você vira um nadador, você vai pegando mais as técnicas, você tem uma noção maior de tempo, de espaço, você controla melhor a estabilidade da postura, você tem um estímulo mental bem elevado, você tem alguns aprimoramentos no desenvolvimento muscular, e tudo isso é muito importante, até porque quando você é nadador também você não pode ter muito peso, mesmo que seja um músculo, você não pode, sei lá, ficar fazendo academia para ficar bombado. Isso daí vai acabar totalmente com o tempo, vai estagnar muito. E quando eu comecei a fazer academia, o meu treinador ia chegar comigo e ele falava bem assim, eu só quero que tu faça para o seguinte, eu só quero que tu faça para o fortalecimento e para tua explosão, porque tu é velocista. Se tu pesar muito, mesmo que seja músculo, tu vai afundar na água e vai todo mundo te passar. E é uma coisa que eu peguei assim para minha vida, porque eu fiquei mais relaxado ultimamente, mas teve uma época que eu tinha a mesma altura que eu tenho hoje, eu estava com 16 anos, tenho 1,80, eu fiquei com 1,80 desde os 15 anos, eu cresci muito, cheguei à altura máxima, e eu pesava 66 quilos. Eu tinha que manter uma média de peso bem baixa para competir, até porque tem muita gente que é maior que eu, e a altura também conta muito nas competições, porque, querendo ou não, a envergadura conta. Só a maneira que você pula, a sua reação pode definir se você vai ganhar uma prova ou não. São coisas que eu aprendi em 12 anos de natação. Eu achei muito, muito interessante a frase que o André disse, que é o trabalho duro pode vencer o talento natural, e isso é verdade, porque quando eu comecei, eu era muito ruim. Eu era muito ruim mesmo. Ruim é apelido, para falar a verdade. Mas com todo o apoio que eu tive do meu treinador, da minha família em si, dos meus amigos, eu fui melhorando. E foi quando eu cheguei ao ápice, com 14 anos, eu competi campeonatos regionais, campeonatos importantes, campeonatos brasileiros. E eu só estudei no La Salle também porque eu consegui bolsa, justamente porque eu era atleta. Senão, meus pais não tinham condição de pagar mesmo.
Mas é por isso que eu gosto tanto desse esporte, porque ele me proporcionou muitas coisas. Se eu não tivesse feito natação, talvez eu nem estivesse conversando aqui com vocês hoje, apresentando. E, bom, falando aqui um pouquinho sobre os benefícios, porque a natação é tida por muitos profissionais como um dos esportes mais completos e melhores, porque serve para todas as faixas etárias e tem vários benefícios. Pode ser feito por fins terapêuticos também, para melhorar problemas respiratórios, como foi o meu caso, e também recuperação de patologias também. E, bom, além de melhorar a capacidade do raciocínio, como eu disse, você não chega assim para nadar e só sai pulando que nada que nem um maluco. Eu virei nadador de velocidade. Eu sou especificamente treinado para nadar provas curtas, que envolvem muita velocidade e explosão. Mas nem por isso também eu meto a doida. Eu tenho que me planejar todinho para competir uma prova, mesmo que ela seja a mais curta, que no caso é 50 livre. Só se você perde a concentração por um segundo, você não consegue ter uma reação boa, você não consegue sair bem, você não consegue aplicar todas essas técnicas na hora do nado e você acaba gastando muita força e nem saindo do lugar. O importante mesmo é manter a calma, ter técnica e relaxar e tentar aplicar tudo que você está fazendo no treinamento ali. E, bom, além disso também, como eu disse, a natação trabalha muito a respiração. E, bom, parece até fácil falar, você tem que melhorar seu ritmo de respiração e tudo mais, mas não é tão simples assim. Existe todo um processo de adaptação, de treinamento. Existe treinamento, tem que treinar com prancha, tem que treinar com pé de pato, pull buoy, snorkel. O snorkel ele é justamente um equipamento da natação que é próprio para respiração. Você não precisa sair da água, é tipo aqueles equipamentos de mergulhadores com máscara, e você trabalha muito mais sua respiração ali. E quanto mais calmo você fica e mais trabalhada fica a sua respiração, quanto melhor fica a sua técnica, você gasta menos força e não tem tanta perda de oxigênio. Além disso, em nadadores de fundo, por um tempo eu já fui nadador de fundo também, a respiração é importantíssima. Você ter o trabalho da técnica ali é essencial ali, não tem como definir de outra forma. Para preparar treino também, eu descobri as piores coisas na natação, os treinos, porque existem muitas variações. De lento, existe a 1 e a 2, que seriam algumas ramificações para um treinamento de resistência, um treinamento que você trabalha as técnicas num determinado tempo, você tem um intervalo. Aí depois disso vem VO2, A3 e tolerância, que são treinamentos para velocidade. Você tem um intervalo muito maior, mas você tem que fazer com muito mais força e com muito mais velocidade. E o broken, que também é tipo como se fosse uma simulação da competição. E quem faz natação sabe como é. Que você tem que ficar ali repetindo várias e várias vezes, você tem que nadar 6 quilômetros para competir 50 metros. E, bom, é isso. Eu acho que eu finalizo aqui minha apresentação por aqui. Beleza, Adriano. Eu queria que você falasse assim, só um pouquinho mais, que para mim não ficou tão claro a questão do processo de ensino e aprendizagem, por exemplo. O que mais te marcou nessa questão? Cara, o que mais me marcou no processo de ensino e aprendizagem foi ter muita paciência para repetir tudo que eu tinha que fazer no treino, porque quando você tem que entrar, você tem que ir pro treino e você não pode arregar para nada.
Uma coisa que meu treinador sempre me falava quando ele me passava alguma coisa que eu não gostava era que eu já estava começando errado porque eu já não estava acreditando em mim na hora do treino. Quando ele me passava alguma coisa que eu reclamava, eu falava, pô, Boto, mas qual é? Eu vou só nadar só 100 metros. Aí ele falava, não, e daí? Vai nadar 100 metros? Por quê? Quer treinar aqui 100 metros? Não, bota aqui 20 de 100 metros então, que aí tu vai nadar melhor na hora. E acho que é esse o processo, é prática, prática, prática e prática. Isso daí foi uma das coisas que mais me marcou. Mas fora da natação também, a gente tinha um preparo físico também, a gente fazia academia, exercícios, cardio também, corrida, é, e muitos outros exercícios também. Eu já treinava assim, vamos ver, em 2015, que foi a época que eu mais treinei, eu acordava 5:30 da manhã, aí eu ia para a Vila Olímpica, treinava, aí depois eu ia para academia, aí eu estudava. Disso eu já saía de casa, já ia direto para a escola, já depois disso, porque eu treinava na Vila e eu ia para o La Salle. Aí eu estudava e de noite eu treinava de novo. E era sempre isso minha rotina de segunda a sábado, basicamente. Eu chegava depois do treinamento em casa mais 10 horas e eu já chegava muito cansado já. Com certeza. Para quem está não conseguindo ajustar as teorias, eu já identifiquei aqui muita coisa. Processo de mediação. Na fala do Adriano, a gente já percebeu aqui que usaram muito da teoria socio-interacionista na questão do ZDP. Ele tinha um potencial, precisava ser lapidado. Então, é mais ou menos esse sentido aí que vocês têm que começar a pegar nas falas e tentar correlacionar. Adriano, obrigada. Valeu. Obrigado, Eu fiz professor. natação por um tempo. Me ajudou muito no meu condicionamento, lá nos meus 15 anos. É bom. Ajuda É pra continuar. ótimo, né? Tem que continuar para dar uma aliviada nas tensões. Obrigada, É, hein? obrigado. Vamos chamar aqui a Bianca Evelyn para compartilhar com a gente. Oi, professora. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu estou. Vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer boa noite. Bianca vai dar show agora. Bom, se eu pudesse, eu falava mais de 1 hora, né? Muita coisa mesmo, realmente, para falar. Eu queria primeiro iniciar. Com a câmera. O meu esporte é o triatlo. São 3 modalidades. Levanta a câmera só um pouco. Tá Por ruim favor. pra vocês? Tá bom assim? Sensacional. Pois é, meu esporte é o triatlo, que engloba natação, ciclismo e corrida. Eu vou falar aqui de uma prova que eu fiz, que foi uma das mais que eu tive, digamos assim, foi algo surreal, né? Que muita gente me meteu medo, que é o Challenge, que é o meio Ironman. Para quem não sabe, o meio Ironman, você nada 1,5 km, depois você pedala 90 km e depois você corre 21. Agora pensa, eu fiz isso com 6 meses de treino. Muita gente se prepara para fazer uma prova dessa em mais ou menos em 1 ano e meio, para fazer uma prova dessa. Porque ela é muito puxada, ela requer alimentação, o físico da pessoa, o emocional também ajuda muito. Tem muita gente que não termina a prova por conta do emocional, nervosismo e outras coisas que acontecem ao decorrer da prova. Bom, eu fiz o Challenge Amazonas, que foi em 2016, eu fiz com 18 anos. Eu fui a menina mais nova a fazer o Challenge. Desculpa. Nessa prova, eu tinha uma bike que ela era Caloi. Uma Caloi dessa dá para fazer a prova sim,
Porém, o meu técnico, que é o Márcio Soares, ele conseguiu uma Speed, que é uma bicicleta que tem um alongamento mais para frente. Depois eu mostro ela para vocês, ela tá bem aqui na minha frente. Que aí dá para você descansar, tem um apoio na frente, daí dá para você descansar na prova, porque é 30 quilômetros pedalando, é muita coisa. E quando eu peguei essa bike, ela é toda desregularizada para mim. O quadro era maior, então isso, no decorrer da prova, me atrapalhou muito, porque eu peguei essa bike 3 dias antes da prova, o que coisa, atleta nenhum faz isso. Eu era muito novinha e eu não entendia muita coisa, porque eu tinha só 6 meses de treino. Aí eu peguei essa bike e fiz a prova com ela. Pedalei, nadei os 1.500, depois eu pedalei os 90, eu fiz uns 90 km para 3 horas. Foi muito bom o resultado para quem tinha 6 meses de treino, nunca tinha pedalado 90 na vida. E o meu técnico ficou super animado na hora que eu cheguei para a transição. Cheguei na frente de uma atleta dele, que já é a Yuri, que muita gente conhece, que ela também faz natação. E ela já é mais velha, porém, quem é mais velho, né, tem mais experiências nesse tipo de prova, sabe como é que funciona, usa cápsula de sal, usa shakezinho, usa um monte de alimentos que eles mesmos preparam por eles mesmos, já trabalhando com isso em treinos, para não passar mal, para digerir bem e se acostumar com isso. E eu, na hora, eu tinha tudo isso, eu tinha remédio para dor, eu tinha tudo, mas eu não usei nada. Eu não usei nada, um erro meu também. Meu técnico me brigou muito depois. Aí eu saí da bike, da transição da bike, para correr os 21. Nessa transição, eu tinha que dar umas 4 voltas correndo, no circuito longo, para dar os 21 km. Na segunda volta, eu senti muita dor na costa. Aí eu falava pro pessoal que estava me acompanhando, né? Pai, técnico, patrocinador, falava, ó, tô sentindo muita dor aqui e tal. Falou, não, toma água, faz isso, toma Coca-Cola. Aí eu tomava, só que a dor não passava de jeito nenhum. Eu fiz a prova todinha com essa dor na costa. Eu não fazia ideia de que era. Aí, uns 500 metros antes de terminar a prova, eu dei um sprint assim que, nossa, estava acabada. Eu achava que não ia chegar assim uma colocação boa. E tinha muita gente de fora também, o pessoal do SESI, que eles são muito bons. Eles participam de mundiais brasileiros, pan-americano, tudo isso eles participam. E para a gente aqui, né, não tem muito incentivo. E também não é um esporte muito divulgado aqui no Amazonas. E ali nos 500 metros, no final da chegada, tinha umas 3 pessoas na minha frente, meninas. Eu passei das 3. Aí, na hora da chegada, quando eu cheguei, assim que eu ultrapassei a linha de chegada, me disseram que eu tinha sido a 6ª mulher a chegar. Aí eu fiquei, nossa, eu fui a 6ª. Aí a dor tinha passado na hora, tudo passou na hora. Aí quando eu vim ver, era as 5 meninas do SESI, não, 4 meninas do SESI, uma de Manaus, que é a Jéssica, que me apresentou ao esporte, e eu era a 6ª, com 18 anos. Nunca imaginava chegar numa posição dessa, quanto mais num pódio incrível como esse, né? Em 6ª, nossa, só menina boa e eu tô no meio. Aí todo mundo me parabenizando, comemorando. No final da prova, eu esperei todo mundo ir embora. Eu fiquei com... Sempre tem um fisioterapeuta nas provas, que é para justamente caso de você passar mal, essas coisas. Tem ambulância, tem toda uma estrutura gigante. E eu deixei todo mundo ir embora, porque eu tinha que ficar com o fisioterapeuta, que eu tinha montado a costela, né? Eles chamam assim, você montou costela. No caso aqui, deixa eu explicar melhor para vocês.
A costela, no caso, são assim, né? Os 2 ossos e o músculo no meio. Esse músculo, ele contrai para trás e a costela, ela sobe em cima da outra. Ela monta em cima da outra. Com isso, o que o fisioterapeuta tinha que fazer? Ele tinha que pegar o dedinho dele e coisar o músculo para fora. Isso é muito doloroso. Já ocorreu comigo na natação 2 vezes, e o processo para voltar para o lugar, né, no caso, é muito doloroso. E eu gritava, chorava, esperneava, e ele lá me segurando para botar no lugar de novo, muito doloroso. Aí depois eu conversei com o meu técnico, nós fomos pegar a bike, ele todo tempo comigo. Ele falou: nossa, meus parabéns, você foi muito bem e tal. Como é que foi no pedalo? O que você sentiu? Aí, no pedalo, eu não senti tanta dificuldade. Eu senti mais na corrida por conta da dor. Porém, ele falou que o meu erro maior foi eu não ter tomado nada, não ter comido nada. E, para não mentir, eu só tomei 2 chacezinhos de mel, que é pouca coisa, que ele é bem pequenininho. Aí, e eu tinha toda a estrutura, eu tinha banana, eu tinha shake, eu tinha um monte de vitamina, eu não tomei nada. Ele falou bem assim: nossa, eu achava que você não ia chegar, porque você é muito nova, você nunca passou por isso, nunca correu isso tudo, pedalou isso tudo. Aí todo mundo me incentivava, sabe, durante o decorrer da prova. Isso, para um atleta, é muito bom, porque o atleta, por mais que ele está desgastado, por mais que ele está se matando ali, ele vai dar o melhor dele para chegar. E a minha conversa com meu pai, que ele sempre me apoiou, era: de você iniciou, você vai terminar. Nem que seja se arrastando, você termina. Então, todo mundo já tinha falado para mim os defeitos que tinha em prova, como é que era, dizendo, né, como foi a vivência deles. E por eu ter só 6 meses de treino, era praticamente impossível de eu terminar uma prova dessa, nunca ter corrido 90, ou pedalado 90, corrido 21, tu não vai conseguir, tu não sei o quê, e chega lá, fica em sexto. E por isso eu sempre me destaquei nos esportes, eu sempre dei o meu máximo, mas eu acho que, assim, numa prova dessa, você usa muito o emocional, o psicológico também. Porque se você não tiver um emocional, um psicológico forte, você numa prova dessa, você desiste. Você desiste, porque tem várias coisas te colocando para baixo. Você lembra daquelas pessoas te falando: não, você não vai conseguir, e você está passando por aquilo, e aquilo está sendo doloroso para você, e você fica remoendo. Em certo ponto da prova, eu fiquei naquilo na cabeça, né? Nossa, não vou conseguir. Aí eu falei: não, cara, eu sou a Bianca, eu vou conseguir. E eu cheguei lá, eu fiz bonito, terminei. E, nossa, foi, assim, uma coisa, assim, maravilhosa. E hoje em diante, quando eu me preparo para mundiais, né, que eu participo de mundiais, eu e meu técnico, a gente tem um plano que a gente bola durante o ano todo, as provas que a gente mais importante, o que você quer participar só de sprint? É só sprint. Quer participar de prova longa? É só prova longa. Então, tem esse treinamento que é diferente de prova que é sprint, prova rápida. E eu não tive esse preparo todo para essa prova, mas eu sempre treinava um pouquinho a mais. Então, aquele pouquinho a mais fez a diferença. Eu sempre digo assim, que a gente tem que dar o máximo. Se a gente está ali, tem pessoas que estão assistindo a gente, tem familiares, você, no caso, uma viagem internacional, você viaja para fora, você faz um cronograma todo, você vai desperdiçar por causa de uma dorzinha. Eu sei que dor é dor, mas você tem que terminar, você puxa aquele emocional, sabe? De vou conseguir, e você consegue. E faz uma coisa bonita. Então, nos meus mundiais, eu sempre entro um dia antes da prova, eu sempre falo com meu pai e com meu técnico. E aí eu pergunto, né? Olha, amanhã vai ser a prova, hoje a gente vai reconhecer o local, é assim, 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 o que eu devo fazer.
lá é mais fundo, lá é mais raso, como é que eu tenho que sair? Porque para cada lugar que a gente vai é diferente. Então, eu já fui convocada para 4 mundiais, mas eu participei de 2, e o último, eu tive um ataque de pânico na água. Eu acho que foi um pouco de ansiedade, misturado com nervosismo, misturado com muito frio, que a gente competiu no Canadá, na cidade de Beckton. A delegação brasileira estava toda lá, e eu já estava vestida com a roupa de neoprene, que é a roupa de borracha, já preparada para entrar numa água super gelada. O tempo mudou no dia da prova, e eu não sabia como é que eu ia entrar, eu estava me tremendo já fora da água. E os meus amigos, tudo preocupado comigo, falou: meu Deus, tu vai ter um choque térmico quando tu entrar na água, olha como é que tá. Aí eu ficava assim, era nervoso, era muito frio. Aí, quando eu cheguei no primeiro retorno da boia, eu tive uma crise de pânico, mas foi uma crise, assim, um negócio surreal. E eu comecei a chorar, e meu óculos com muita água, né, de lágrimas. Aí eu tive que tirar rapidinho. Eu falei: não, gente, o que está acontecendo comigo? E eu me tremia toda dentro da água. Eu falei, no meu psicológico, né, na minha cabeça: não, bora, foco, volta. E aí eu voltei para a prova. Aí eu coloquei o óculos, nadei, fui para a transição, peguei o tênis, fui correr. Na corrida, a gente tira a roupa de neoprene, né? Claro, óbvio. E eu fiquei com muito frio, muito frio. Aí, para correr, você pega vento, muito vento, que lá ventilava muito, e o frio com vento vai congelando a pessoa. Aí, com isso, meus músculos iam travando, e eu não conseguia correr do jeito que eu queria. Um dia anterior da prova eu tinha ido, corri super legal, só que no dia da prova mudou todo o tempo, mudou todo o cronograma. Aí você tem que pensar rápido, você tem que mudar as suas estratégias. E foi um pódio muito acirrado, porque eu queria ter ficado em primeira, eu era a favorita para ficar em primeira. Só que com isso tudo que ocorreu, eu congelei na prova, né? Minha prova não foi um tempo ótimo, maravilhoso que eu já tinha feito na vida. Eu fiquei em 4º lugar, com milésimos milésimos de diferença para as outras. Então, aquilo ficou na minha cabeça: nossa, se eu tivesse sido aquele milésimo a mais, eu teria conseguido, mas eu sei que não estava dando para mim ali, eu dei o meu melhor mesmo naquela prova. E quando eu cheguei, meus amigos, eles já estavam preparados com toalha e com aqueles... É só para avisar que a gente já tem 15 minutos, tá? Para você se orientar. Já vou terminar. E bem térmico, e colocaram o colchoado térmico em mim, para não sofrer mais do que eu já estava. Estava tremendo muito, eu tive que ir direto para o local onde eu estava, que eu estava surreal. Eu tive que entrar em contato com meu pai, porque meu emocional, assim, estava abaladérrimo, que eu era favorita e tal. Aí eu fiz a prova até boa, fiquei em 4º, só que, nossa, eu queria ter ficado em primeiro, que era o que eu queria. Eu estava preparada já para tudo aquilo, tinha estudado tudo, os tempos das meninas, tudo. A pessoa se prepara. Porém, acontece esses eventos, né? Esses momentos que não estão no nosso cronograma. Mas aí eu conversei com o meu técnico, ele me deu apoio, ele falou: não, você foi muito bem. Aí a gente conversou bastante. Aí depois eu fiquei calma, pensei: não, eu quero que eu tinha que ter feito mesmo, e que era aquilo. Então, acho que tudo isso que eu falei engloba tudo que a professora pediu, porque em certos momentos eu tive que usar tudo isso, e nessas 2 provas. Então, acho que é isso. Boa pergunta, prof. Eu acho que cada um de vocês, quando vai expondo essas habilidades que vocês tiveram que desenvolver, a gente encontra muito a teoria do Gardner, né? A gente tem que... Vocês têm uma
vamos dizer assim, uma facilidade, né, muito promotora numa parte específica, e alguém vem para lapidar, para desenvolver. E aí vocês pegam a coisa assim, você que menos de 6 meses pegou a coisa rápida, tinha uma fome de vencer, e outra coisa, né? 18 anos é muito nova, né, Bianca? A gente tem uma energia surreal, né? Isso faz toda a diferença. Mas parabéns, legal. Estou adorando. Obrigada pela participação. Obrigada, prof. A gente vai fazendo os comentários depois. Eu estou preocupada com o tempo. Vamos lá, José Lucas Oliveira. Com você, amigo. Estão me ouvindo? Oi, oi. Sim. Para quem não sabe, meu nome é José Lucas Oliveira do Nascimento, eu sou atleta de badminton. Eu sou federado como profissional, mas não me acho profissional. Na Confederação Brasileira de Badminton, está lá taxado como profissional, mas eu acho que eu não sou. Por que não acha? Por que não? Hã? Por que você não acha que é profissional? Porque a estrutura, pela desestrutura de Manaus comparada com a de fora, eu não me acho, entendeu? Eu comecei já tarde no esporte, porque o esporte era pouco difundido no Amazonas. Eu comecei em 2016, num projeto na minha antiga escola, que funciona até hoje esse projeto. Eu entrei e com 3 meses foi minha primeira competição. Eu só sabia bater a peteca para cima. Só sabia fazer isso, aí meu professor achou que eu podia entrar nessa competição, eu entrei. Aí, dessa competição, eu perdi, se eu não me engano, foi de 21-3 e 21-2. Foi o placar. Aí eu falei, não, na próxima eu não vou perder assim, não. Aí eu cheguei com o meu professor, o que precisa para a gente começar a treinar sério? Sem brincadeira, porque como era para ele desenvolver aquele esporte, chamava a gente para aquela prática, a, a metodologia que ele usava era mais lúdica, mais brincadeira, mais para chamar mais aluno. Aí ele falou, ele tinha 1 ano com esse projeto, ele falou, tu quer treinar mesmo? Tem outros alunos que treinam, só que é outro horário, é parte da noite. Aí eu quero, tá bom. Aí, desde aí, ele montou uma periodização só para mim. Como o badminton é meio que individual, mas a gente nunca treina sozinho, ele montou essa periodização durante o ano de 2016. Durante o ano Desculpa, teu professor técnico era quem? Qual é o nome? Moisés Costa, inclusive ele foi técnico de vôlei. Aí esse período foi para mim conhecer o esporte, as técnicas e poder me preparar fisicamente, porque o badminton ele exige muito do corpo, muita perna, muito fôlego, tanto que quando me passava trabalho de respiração, eu não sabia por que a respiração. Só que no primeiro rally que eu tive numa competição, eu vi para que era a respiração, porque como é um jogo que a gente corre muito para um lado e para o outro, muitas vezes a gente, no meio do rally, a gente fica sem ar até o final do rally. Então, tinha que acostumar o corpo com aquela situação. Aí, no ano de 2017, foi quando eu comecei a competir mesmo, em âmbito nacional e estadual. Nesse ano, eu consegui ficar em primeiro no ranking do estadual, e no nacional eu fui ganhando experiência, como o popular diz. Aí a gente foi ganhando experiência e foi vendo que o nosso treino não era específico para o badminton. Como ele era professor de vôlei, a gente trazia um pouco das experiências de vôlei e aplicava no badminton. Aí a gente foi ganhando experiência. No ano de 2018, eu digo que foi meu ano de ouro. Eu consegui mais uma vez ser número 1 do ranking na categoria principal aqui no Amazonas. E como minha fundamentação melhor assim é duplista. Eu jogo muito dupla. Eu consegui ficar entre os 20 melhores do Brasil no ranking sub-19. Foi a primeira dupla amazonense a conseguir isso naquela época. Hoje em dia,
o nível amazonense já levou tanto que já conseguiram medalha, já conseguiram superar essa nossa marca daquela época. E, e eu fui me habituando. Só que o principal ponto que eu peguei foi o psicológico, que eu, eu me afetava muito o jogo. Eu estava fazendo um plano de jogo, se aquele jogo não desse certo, eu ficava com raiva, porque não estava dando certo. Até eu me habituar, até o meu professor fazer um plano para eu poder melhorar a minha cabeça dentro de jogo. Aí, quando eu percebi isso, foi na etapa do Nacional, em Curitiba. Eu peguei, acho que foi nas oitavas de final, eu peguei um jogador do clube onde a gente estava jogando, do clube curitibano, e eu estava sem meu técnico na baia. Inclusive, quem estava sendo meu auxiliar lá, sendo que o meu técnico, acho que a senhora conhece, que é o professor Fernando Tafarel, ele que estava me auxiliando nesse jogo. E ele viu que eu comecei... Meu grande amigo, por sinal. Fernando Tafarel, sim. Ele viu que eu estava cedendo, porque tinha muita torcida pro lado dele. Eu nunca tinha jogado no frio. E eu entrei no jogo aquecido, mas eu parei 3 minutinhos, meu corpo gelou de novo. Aí, primeiro set foi. Encaixei meu jogo bem. O segundo, como meu jogo não encaixou, que o badminton, assim, a gente tem que preparar vários planos de jogo. Se um não der certo, a gente tem que ir para outro. Se esse deu certo, o cara vai montar um para ganhar desse plano de jogo, e a gente tem que criar outro plano de jogo para ganhar do plano de jogo dele. Isso tudo lá na hora. Aí, com a minha... Com, isso aí foi na terceira etapa, eu não disputei a quarta etapa. Em 2019 já fui bem preparado, já fui melhor psicologicamente, tanto que hoje eu falo que eu sou mais maduro que antes, porque eu consegui trabalhar isso na minha cabeça. E nos treinamentos, o nosso treinamento aprimorou. Nossos técnicos fizeram curso especializatório para o badminton, que antigamente era raro os técnicos daqui de Manaus terem. Hoje, acho que temos 3 técnicos especializados. Um especializado em badminton, para badminton, que é o Fernando Tafarel. Inclusive, ele é especializado nos dois, se eu não me engano. Aí, a gente começou a fazer. A gente viu que o badminton não era só correr atrás da peteca e bater. A gente trabalha por esquemas cognitivos. Por exemplo, temos 3 esquemas cognitivos de ensino, assim, para aprender, para aplicar no jogo, que é a movimentação dentro de quadra, que a gente tem que saber para onde vai e tal, que a gente chama de atalho dentro de quadra, porque se você for numa direção que aquela peteca vai cair, a gente tem esses atalhos que a gente chega mais rápido. O mecanismo da batida, que no caso seria a técnica aplicada, porque de uma batida pode se variar mais de 8 golpes. E o raciocínio de jogo, que no caso seria o plano de jogo aplicado dentro do jogo em si, as nossas estratégias. Bom, aí chega na aprendizagem, o processo de aprendizagem. Eu, eu vejo que o meu técnico, que é desde 2016 é o mesmo, que é o Moisés Costa, ele é muito socio-eteracionista, isso. Sócio interacionista. E a cognitiva e a sobre o comportamento, porque ele consegue incentivar seus alunos através de estímulos e ele adequou um plano de treino para a gente que melhorou muito o nosso desenvolvimento, porque era tudo no seu horário. A gente tinha o tempo certo para alongar, o tempo certo de treinamento físico, o treino certo para as técnicas. Inclusive, o badminton, ele
por puxar muita perna, a gente tem que treinar bastante. Então, um dia a gente treinava a perna, no outro a gente tinha que treinar outra coisa sem ser a perna, porque a gente não conseguia quase nem andar direito, por causa que estava dolorido. Então, a gente ia mais para técnica no outro dia. E na técnica também é bem chato a nível competitivo, porque num golpe a gente tem que fazer de 300, 400 vezes o mesmo movimento. Nessa situação é diferente do atleta em si para o praticante, que o praticante geralmente ele chega na quadra, só vai jogar. E o atleta chega na quadra, já pensa quantas séries ele tem que fazer de tal movimento, quantas batidas ele vai ter que fazer, qual é a técnica que ele vai aplicar na batida. E eu acho que é só isso que eu tinha para falar. Tá ótimo. Interessante, muito interessante mesmo. Então, agradeço a tua participação, tá, José Lucas? E a gente parte agora para a fala do João Pedro. Eu já tenho algumas perguntas aqui, viu? Já fiz as minhas anotações. Se der tempo, a gente faz, senão a gente faz lá no grupo depois, tá bom? Oi, tô me escutando. Sim. Boa noite, né? Meu nome é João Pedro e eu era ex-atleta de futsal, né? Claro que não é um tão grande atleta como meus amigos aí que apresentaram, que vão pra viagens internacionais e tudo mais, mas eu era aquele atleta que teve uma oportunidade, né? O Adriano foi pela saúde ali, o meu foi mais por uma oportunidade de estudar numa grande escola particular, que na época... Qual é o esporte? Eu não vi. Futsal, professor. Ah, tá. Futsal. E eu tive uma oportunidade de ganhar uma bolsa para estudar na do Alberto Vale, né? Que junto com La Salle, Marto Falcão, Recanto, era uma das grandes escolas que podiam proporcionar um bom estudo e uma oportunidade no esporte. E foi na sexta série eu consegui essa bolsa e eu fiquei até o segundo ano. E foi algo que me ensinou muito, né? Porque eu tive que ter disciplina de conciliar os treinos, que eram à noite, e manter a média, e com minha família sempre ali. E claro que eu não era um aluno, não fui um aluno muito comportado, né? Aí tinha que ter uma disciplina, senão poderia haver a corta de bolsas e tudo mais. Só que o futsal, ele me ajudou muito. Eu acho que não só me ajuda, mas ajuda todas as pessoas que praticam e que vão praticar. Eu acho que nós, como vamos ser professores, nós vamos passar futsal para quem quer estar fazendo licenciatura, no caso, quem procura fazer, vamos passar futsal para uma sala de aula. E isso ajuda muito na lateralidade, flexibilidade, na coordenação, até na postura. Foi porque isso eu já falando das habilidades motoras do futsal. E tudo isso o futsal engloba. Eu acho que ajuda muito não só na parte física, mas na parte do cognitivo, intelectual da pessoa também. Pois ela tem que saber se posicionar, saber pensar além no caso, uma jogada, como marcar, como dar um bote, e tudo isso é aprimoramento, o corpo, ele capta um movimento novo, e isso vai só desenvolvendo várias coisas que é muito boa pra gente, né? Falando um pouco... Eu não tô falando muito do processo da minha história como atleta, porque, tipo, eu era jogador normal, assim, né? Não era profissional, então acho que não Foi tenho com tanta quantos história. anos, João? Foi de quantos anos? Assim, era Eu juvenil, né? eu comecei no fraldinha, na sexta série, sub-12, sub-13, aí foi sub-17, joguei sub-20, tudo isso na escola, que eu fiquei até o segundo ano, né? Aí eu saí
Aí eu fui pro público. Aí, aí no público também eu entrei na seleção de lá e a gente conseguiu classificar o time pela primeira vez pro GES. E nunca tinha classificado no futsal. Como foi quando eu entrei nesse ano, acho que foi 2016. Nessa época eu tinha começado a treinar no La Salle, eu ganhei bolsa, só que eu preferi ficar no público. Eu não fui pro La Salle em 2017, mas terminei no público. E foi muito bom, eu conheci eu já conheci o pessoal do La Salle, né? E conheci outro mundo, outras pessoas, e que acabou me fizeram retornar ao La Salle, né? Agora na faculdade. Mas foi muito bom, a gente ganhou vários campeonatos também. Eu não consegui ganhar o que eu sempre queria, que era o GES. Sempre em segundo lugar, terceiro, quarto. Mas ganhei vários, ganhei Amazonense, ganhei de futebol de areia. E sou realizado como atleta. Mas futsal, como ele é muito competitivo, né? Não é um dos esportes fáceis, mas... Ó, o João aí, ó. Jogou comigo lá na Alberto Vale, professor. Perdi uma final para ele era do Marto Falcão, safado. Mas, pois é. O futsal ele é muito bom, né? Até para ir para as meninas também melhorou muito. Eu lembro que antes não tinha muito. Hoje em dia o La Salle tem um time top, tem umas meninas que jogam bem. E tá crescendo cada vez mais. E isso é muito bom para Manaus, né? E para todas as outras faculdades e cidades. Acho que só, professor. Não, só não. Fala mais aí como é que tu viu essa questão de ensino, da aprendizagem, você que era muito jovem, como é que você entendeu? Como é que foi a postura dos teus professores, treinadores? Professor, tipo, como era um colégio meio que para rico, né? Tipo, meio que tinha um preconceito e tal de quem era bolsista e tal de esporte. E também os alunos não faziam meio que por merecer e tal. A maioria tinha nota baixa e tal. E eu meio que sempre tentava fugir disso, né? Mantendo as médias. Claro que sempre a recuperação estava ali, mas meio que ajudou muito a ter disciplina, entendeu? Porque, querendo ou não, minha família estava sempre ali também, mas alguns professores viam que a gente não queria meio que se queimar e também ajudava, alguns ajudavam muito, outros também meio ficavam meio assim, mas viam que a gente estava tentando e sempre procuraram ajudar. Isso foi fundamental, acho que, porque quando eu fui para o público, eu no meu segundo ano lá e fiz o terceiro, todo o conteúdo eu já sabia porque eu já tinha dado no primeiro ano no particular. E isso foi meio que muito bom, porque desenvolveu bastante e eu pude até passar alguns ensinamentos para outros alunos e foi muito bom essa troca, entendeu? Algo mais? É isso? Sim. Certo. Então, a gente encerra as defesas, né? Eu vou abrir agora as perguntas, a gente ainda tem 10 minutinhos, dá para fazer aqui. Eu fiz algumas perguntas, mas deixo aqui. Os outros têm alguma pergunta? Vocês, alunos? Eu tenho, professor. Fala. Queria perguntar da Bianca se a bike que ela usa é de fibra de carbono. Uai, o que isso vai... O que isso vai Tem explicar? diferença, professora, fibra de Porque tem carbono. diferença. Ah, tá. Porque, Olha aí, assim, então. eu vou mostrar os dois modelos que eu tenho aqui em casa. Tá. Essa daqui, deixa eu só virar a câmera aqui, deixa eu ver se consigo. Essa daqui, ela é uma Fuji, que foi a que eu falei da prova, que ela estava grande, só que daí eu ajeitei a mesa. E essa daqui, ela é de alumínio, só que bem fino. E essa daqui, ela é de fibra de carbono. Não sei se dá para ver direito. Essa preta atrás. Tá. Dá sim. Aí, essa de fibra de carbono, professora, ela é melhor, ela é mais leve. E quando o vento bate na estrutura dela, o vento passa, sabe?
Aí fica mais leve a bike, aí a pessoa pode pedalar mais, digamos assim, com menos força. E ela como se ela flutuasse, sabe, na pista. Ela corre bem leve. Então, Interessante. ela é um pouco cara também, mas ela é ótima. E colocando umas rodas também, que elas são rodas fechadas, elas melhoram também o desempenho do atleta. Se o atleta for bom, também ajuda bastante. Então, eu tenho uma de Beleza. alumínio e a de fibra de carbono. Acho que o Ivan se quer perguntar. Fechou aí, Luiz? Tem mais alguma pergunta? Sim, fechou, professor. Obrigado. A questão é a mesma coisa na patinação também. Tem os mais pesados, os de alumínio e os de fibra de carbono também. Quando for no meu dia, eu vou falar um pouco para vocês. Valeu. Valeu. Posso perguntar, professora? Ai, É assim, na realidade, é uma pergunta que eu acredito que seja para todos, né? Geralmente, quando a gente fala de esporte, de vida voltada para o atleta, né? Geralmente acontece na infância, né? Os pais, eles procuram desenvolver nos filhos, né? Algum sonho ou procuram habilidades que possam desenvolver um futuro atleta, né? Aí eu queria saber, assim, dos que apresentaram, se essa modalidade esportiva que cada um executou, ela foi influenciada pelos pais ou se isso aconteceu de uma forma natural, porque a gente tem também a questão do talento e do dom, né? Que às vezes algumas pessoas conseguem, têm essa capacidade naturalmente de ir para algum esporte, para alguma habilidade. É isso que eu queria saber. boa pergunta, Vance. Show. Posso responder, prof? No meu caso, eu entrei primeiramente na natação, no caso assim, já para aprender mesmo, e depois eu já tive o desempenho muito rápido, como em outros esportes, né, que no caso o triatlo, e a ginástica também, só que eu parei a ginástica. E eu sempre me destaquei muito, então, no meu caso, foi talento mesmo, é talento, eu tenho um biotipo para isso. Posso Tá, responder também? pode, fique à vontade. No meu caso, eu comecei no futebol, como todo menino começa, e no jiu-jitsu. Eu lutava jiu-jitsu desde os 8 anos de idade, e eu parei com 16, quando eu entrei no badminton. E no badminton era totalmente desconhecido. Quando eu cheguei pro meu pai perguntou se eu ia começar a jogar tênis, porque ele jogava tênis antigamente. Aí ele falou, que esporte é esse? Eu, é parecido com tênis. Aí ele falou, tá bom, começa a treinar. Aí daí que ele me incentivou. Mas ele passou 2 anos pensando que era tênis. Prof, posso responder também? Fala, amore. Ah, tá. Tá Foi, me... tava esperando agora. Não, também eu acho que no meu caso também não foi nem pelos pais, acho que foi pelo meio que eu sempre joguei bola, né? Sempre amei jogar, mas sempre fiz escolinha, mas meus pais nunca viram um jogo meu. Oi, por Mas, quê? não, por mais, sempre tá trabalhando, e às vezes meio que, lá na cidade nova ver meu filho jogar, mas meio que eu nunca me importei, eu era muito focado, entendeu? E por gostar mesmo, eu sempre tava lá, e os pais dos meus amigos também, os fanáticos, né, sempre estavam lá também, sempre me apoiavam e tal, mas eu não pegava isso não me botava pra baixo, entendeu? Acho que Sim, é isso. beleza. E os outros? Tem alguém aí que foi influenciado pelos pais? Então, a minha iniciação no esporte é até meio peculiar, porque, como eu falei, eu nunca tive muita tendência ao esporte. Sempre tentei futebol, mas nunca fui muito bom. Nunca fui bom em esporte com bola, futebol, basquete, enfim. E a minha iniciação no mundo do esporte foi pela musculação, mas foi ocasionada por uma decepção amorosa, que eu Olha, acho que, eu acho que acontece muito, né? Ainda mais na musculação, eu acho que acho que é bem comum. E já o CrossFit, como eu falei lá também na minha apresentação, eu me inseri no CrossFit muito pelo um déficit que eu senti
na parte da musculação. Claro que foi uma coisa minha, não é questão de ser um déficit propriamente da musculação. Fui eu que não consegui me adaptar muito aos estímulos cardio, aos estímulos aeróbios da própria musculação. Eu não gostava muito de esteira, não gostava muito de correr na rua. E eu busquei o CrossFit muito com esse intuito de manter como se fosse um cardio, entendeu? Tanto que no início, quando eu fui para o CrossFit, a minha intenção a princípio era manter segunda, quarta e sexta musculação e terça e quinta o CrossFit, só para manter esse estímulo aeróbico também. E acabou que eu me apaixonei e hoje em dia CrossFit é a minha paixão. Legal. Os outros querem? Alguém? Acho que faltou? Não, né? Tem uma pergunta aqui da Eliane, acho que ela não quer falar, não sei porquê, está com dor de garganta, eu acho. É sobre o psicológico, como é que vocês trabalham o lado competitivo, quando ganha e quando perde? Quem que quer se manifestar aí sobre esta questão? Eu, professor, posso falar um pouco? Pode? Sobre o psicológico, assim, antigamente, quando comecei, eu ficava com muito ódio, saía quebrando tudo. Inclusive, eu cheguei a perder 2 raquetes, que cada uma custava R$350, acho. Gente. Mas é o emocional, é fogo, Só né? que, como eu falei na apresentação, meu emocional era muito fraco naquela época. Aí, com Era o muito meu... jovem também, né, gente? Pelo Sim, amor de Deus. com o meu treinador, eu comecei a trabalhar isso, comecei a me motivar mais, minha autoestima melhorou. Agora perder sempre é ruim, mas agora eu não faço como antes, eu saio. E no badminton tem que ter o respeito, você não pode sair e virar as costas para o adversário, você tem que cumprimentar o adversário, a arbitragem. Então, hoje em dia, meu psicológico melhorou muito e eu tento passar essa experiência para os alunos novos, para os atletas novos que estão surgindo agora. Tanto que, antes de campeonato, no último treino antes do campeonato, a gente joga tal lá, mas tem cerca de 40 minutos uma reuniãozinha para a gente poder animar, saber que os atletas têm a nossa confiança, entendeu? Tem a confiança dos seus técnicos, eles vão conseguir demonstrar o que eles aprenderam. Aproveitando, eu ia fazer vou fazer logo uma pergunta que aí tu já responde, que tem a ver muito com o que a Francisca perguntou. No teu caso, especificamente, houve um treinamento psicológico com o psicólogo ou foi apenas o treinador que fez esse suporte, esse treinamento com você? No meu nesse caso só foi o treinador, mas agora como a gente está eu entrei para outro clube, esse clube tem o suporte de psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, então a gente agora está com um suporte bom para no caso para desenvolver o nosso psico. Certo. E os outros, gente? Alguém quer comentar sobre a questão psicológica? Como é que faz para trabalhar isso aí? Professora, no meu caso, quer falar, Bia? No meu caso, eu meio que eu sempre fui bom nessa parte psicológica, eu sempre me lidei bem, eu meio que no futsal o pessoal, a família tá sempre ali no ouvido, né, que ainda não, no futebol é inevitável, e eu meio que, vou mostrar pra pessoa que não é isso que ela tá falando, entendeu? Quando vinha a parte ruim. Claro que quando perdia era aquela tristeza e tal, mas sempre pensando no próximo, né? Dessa vez não foi, mas na próxima pode vir. Quando vinha a vitória, né, era aquilo, sair para comer, comemorar, já chegava na escola com moral, e isso foi sempre Ganhava as mais que bom. gatinhas, né? E era muito bom ser atleta. Tá vendo. Alguém mais, gente? Tem mais uma última pergunta aqui. Bom, a Fernanda perguntou aqui quais são os outros benefícios da natação, além de melhorar o sistema respiratório. Eu posso responder, prof. Olha. Tem o condicionamento físico, que é muito bom para nossa saúde, e tem um mental também, né, que me ajudou bastante no triatlo,
que eu já tinha aquela mentalidade de saber me lidar com problemas maiores, com decepções também. E em relação a perder, a ganhar, eu tive isso na natação. E eu nunca tive raiva, tive ódio, assim, sabe, de alguma coisa, chorar porque perdeu, porque ganhou. Não, eu sempre tive aquela mentalidade de, olha, você perdeu, legal, mãe, no outro eu já vou melhorar, eu sei o que eu errei. Eu sempre filmava minhas provas para ver onde eu errava e o que eu tinha que acertar. Então, é isso. Eu acho que o benefício para a vida, né, qualquer esporte ele traz esse benefício, né, para saúde, melhora da pessoa. Acho que o Adriano Matheus também pode responder, né? Questão da natação. Entrando, é o Edson falando, boa noite a todos. Olha. Eu acho interessante o que o nosso atleta disse, que essa questão da melhora da timidez, porque tem a parte da interação, né? Quando você está na prática ali, tem outros praticantes, aí rola essa interação e tudo. É um esporte que você, mesmo suando, isso não é demonstrado, não transparece. Tem a parte também, né, da melhora da obesidade, condicionamento físico igual a Bianca abordou aí. É bastante ressaltado também a questão da postura, questão da melhora patológica também, né, que é a questão lá da ação, às vezes, do estímulo e reação, também é colocado em evidência. O controle emocional também nas provas. Tem muitos pontos positivos que foram abordados pelo atleta. Isso, Adriano Matheus. Achei bacana e acrescentar novamente. Bom, gente, a gente chegou às 10 horas. Eu tenho umas perguntas, mas eu passo amanhã lá no grupo com mais calma. Aí vão respondendo, vou fazendo o direcionamento. Quem tiver outras perguntas, também faça lá, tá bom? E os meninos vão respondendo aí ao longo da semana. Só lembrar que o pessoal que apresentou hoje, eu aguardo vocês até o final da semana aí. Na outra aula, melhor, vou ampliar até segunda-feira a entrega, então, da síntese de vocês, tá? E parabenizar, eu acho que eu adorei a aula de hoje, eu aprendi muito, acho que foram experiências muito significativas, conheci muito de diferentes tipos de esporte. Isso é interessante, essa troca, essa experiência, tá? Então, parabéns para vocês e obrigada a todos, tá? Até segunda com uma nova equipe aí. Eu vou lançar lá o portfólio lá, né? O encartezinho.